Olá a todos, chegamos agora às duas últimas alachot desse nosso Siman, capítulo 45, alachot de Zimun. Fala o Kitur Shulchan Aruch na alachá Kaf Bet 22. Nashim she'achlu im anashim shenitchavu bezimun, nitchavu gam hen tzrichot lishmoa birkat hazimun. Mulheres que estavam sentadas à mesa junto com homens, e tinham lá pelo menos 3 homens que têm, consequentemente, a obrigação de fazer o zimun. As mulheres que estavam nessa refeição também precisam fazer zimun. A obrigação que existe sobre os homens recai, nesse caso, também sobre as mulheres. Por isso, numa saudade Shabbat, por exemplo, em que a família está sentada junto e às vezes tem convidados, se tiverem lá 3 homens que precisam fazer zimun, as mulheres que estavam sentadas à mesa também devem responder o zimun. Então, se uma delas não estiver na mesa na hora que querem fazer o katamazon, tem que chamar ela para responder o zimun. Mulheres que estão comendo sozinhas, uma refeição só de mulheres, mesmo que tenham lá 3 mulheres, Hazal não colocaram sobre elas a obrigação de fazer o zimun. Na época, muitas mulheres não sabiam fazer as brachot sozinhas, então Hazal não colocaram sobre elas essa obrigação. Porém, se elas quiserem, de qualquer jeito, fazer o zimun, quando tem 3 mulheres, elas têm o direito e elas podem fazer também o zimun, somente não é obrigatório. Mas, num caso em que tenham 10 mulheres e elas querem fazer zimun, não se faz o zimun com o nome de Hashem, porque o nome de Hashem é usado somente quando temos um minyan, quando temos um quórum de 10 pessoas, e com relação a minyan, a halakha é que somente homens formam um minyan e mulheres não. Por isso, mesmo que tenham 10 mulheres, se elas quiserem fazer zimun, obviamente elas podem fazer, só que não se acrescenta no zimun o nome de Hashem. Continuando, קטן נוהגים שאין מצטרף לזימון עד שהוא בן י"ג שנה ויום אחד, ואז מצטרף, ויכול לברך גם הוא בזימון, אף על פי שלא נבדק כי מביא 2 שערות. Katan, uma criança que ainda não tem a idade de bar mitzvah, fala que o Kitur Shulchan Aruch não se pode contar com ele para o zimun. Então, se tiverem alguns adultos e uma criança, a criança não entra na contagem, nas somas de pessoas necessárias para o zimun. Esse é o costume ashkenazi, como é trazido pelo Urema. Já o Shulchan Aruch e os Faradim costumam diferente. O costume Faradi é que é possível acrescentar, contar com uma criança pequena para o zimun. Então, se tiverem 2 adultos comendo e uma criança, essa criança se junta para que tenhamos 3 aqui e possa se fazer o zimun. Se tiverem 9 adultos e uma criança, a criança pode ser considerada 10ª pessoa para o zimun, porém somente com 2 condições. A primeira condição é que ele tenha pelo menos 6 anos, que seja uma criança que já sabe falar, já sabe fazer a brachá, já entende o que está acontecendo, e a segunda condição é que ele saiba para quem estão fazendo a brachá, ou seja, ele reconheça que existe Deus, ele não precisa ter uma compreensão filosófica abstrata da existência divina, mas ele tem que saber que tem Deus, ele sabe para quem eles estão fazendo a brachá, ele sabe rezar, etc. Quando tem essas 2 condições, que ele tem pelo menos 6 anos, ele sabe para quem estão rezando, ele pode se juntar ao zimun, ele pode ser considerado como uma das pessoas para o zimun, certo? Não mais que uma. Então, se tiverem 9 adultos e uma criança, zimun com o nome de Hashem, 2 adultos e uma criança, zimun sem o nome de Hashem, esse é o costume Sfaradi. Já os Ashkenazim não costumam colocar crianças até que tenham a idade de bar mitzvah para o zimun. Próxima, alachá kaf gimel, מי שאינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית, או שהוא עובר עבירות בפרהסיה, אינו מצטרף לזימון. Alguém que ele não faz tefilá, ele não lê קריאת שמע de noite e de dia, ou ele transgride mitzvot da Torá, ele faz averot em público, não se importa com as averot, não se importa com a Kadosh Baruch Hu, ele não se junta para o zimun. Essa alachá já é da época da Gemara. Na Gemara aparece que pessoas que não cumprem mitzvot, pessoas que não estudam Torá, pessoas que não se importam com as mitzvot, eles não podem ser considerados parte do zimun. Embora eles continuam sendo Yehudim, se eles estiverem na sinagoga, por exemplo, eles contam para o minyan de 10 pessoas, mas com relação ao zimun, nossos sábios colocaram eles para fora, para evitar que haja uma mistura. Muitas vezes tinham pessoas que cumpriam Torá Mitzvot, tudo como se deve, e às vezes eles queriam trazer alguém que não está nem aí com nada, essa convivência junto, sentado comendo, sentar para comer junto, podia ser uma influência negativa. Porém, muitos poskim trazem que isso era válido em outras épocas, na época de Hazal, ou mesmo há 200, 300 anos, quando muitas pessoas não cumpriam Torá Mitzvot, mesmo que eles sabiam, acreditavam em Deus, acreditavam na Torá, eles preferiram largar.
Eles queriam não cumprir, eles faziam isso propositalmente, ou seja, eles reconheciam a veracidade da Torá e mesmo assim eles desprezavam e não cumpriam. Mas hoje em dia, muitas das pessoas que não cumprem Torá, isso vem simplesmente porque eles receberam uma educação longe dos conceitos da Torá, longe da fé judaica, então eles não fazem isso de forma proposital, esse simplesmente é o modo como eles cresceram, essa é a cultura na qual eles vivem, então eles acabaram deixando de cumprir mitzvot, meio que por motivos culturais. Não porque realmente eles não acreditam na Torá. Faltou uma educação, faltou um ensino como se deve. Então, e justo pelo contrário, muitos trazem que hoje em dia, se você chegar uma pessoa dessas e falar, olha, você não serve para os imun, isso vai afastar mais a pessoa. Ele vai achar que ele foi realmente afastado, que ele não é contado. Então, trazem muitos poskim que hoje em dia, mesmo alguém que não cumpre o Torá Mitzvot, ele sim pode ser considerado parte dos imun. Ger gamur mitztaref lezimun, um convertido, que ele já passou por todo o processo de conversão, ele conta para os imun como qualquer outro Yehudi, vegamu yachol levarech velomar al shenichalta lavoteinu. E mesmo no Birkat Hamazon, onde aparece a palavra al shenichalta lavoteinu, que a Kadosh Baruch Hu deu para nós a terra dos nossos avós, dos nossos antepassados, mesmo alguém convertido, ele pode usar essa linguagem. Dertiv Avraham, ki av amon goim netatecha, vedarshin leshavar aya av laram, mikan ve'elach lechol agoim. Porque Avraham Avinu, antes ele era chamado de Avram, e o nome dele mudou para Avraham, significando que no começo ele era para a cidade de Iram, para a região de Iram, a região onde ele morava, e depois ele recebeu o nome de Avraham, representando que ele é Moav, ele é um patriarca para todos os povos, ou seja, de certa forma, Avraham Avinu está conectado com todos os povos, com todas as pessoas. Então, alguém que se converteu e se tornou Yehudi, mesmo que ele não é descendente, geneticamente, não é descendente de Avraham Avinu, ainda assim, Avraham Avinu ele é considerado o patriarca de toda a população, de toda a humanidade, por isso ele pode falar, Avraham Avinu também é considerado para ele como um dos avós, como um dos patriarcas. Embora não seja geneticamente, mas Avraham Avinu especificamente, ele é considerado o patriarca de toda a humanidade.